Senhor Deus, nós já te adoramos através da nossa oração, através da palavra inicial, através, ó Pai, dos louvores da oração que a tua igreja entoou aos céus. Cremos que, no nome santo de Jesus, esses atos de adoração foram recebidos pelo Senhor. E agora, queremos continuar a te cultuar. Dessa vez, ó Pai, neste momento, através da pregação fiel da Sagrada Escritura. Para isso, eu peço, Senhor, me dê graça, sabedoria, direção, clareza, como tenho sempre orado, à medida que me apresento diante da tua igreja. Reconhecendo, ó Deus, que sem o teu Santo Espírito, conduzindo tanto a mim para pregar o Evangelho, quanto a tua igreja, não é possível, Deus, que nós saímos daqui cheios do teu Santo Espírito, cheios da tua palavra, fortalecidos em nossa fé, em nosso espírito, para que possamos glorificar o Senhor em todas as esferas da nossa vida. Por isso, ó Pai, em humildade, nós achegamos ao Senhor e rogamos, pedimos que o Senhor possa abrir nossa mente e o nosso coração para que essa boa semente possa ali germinar e produzir frutos, e frutos que permaneçam, porque nisso, sim, é glorificar teu santo nome. É em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, Lucas, capítulo número 7, verso 24 ao 35. Hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: em busca da verdade. Então diz assim a palavra de Deus. E quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer às multidões a respeito de João: que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Mas que foste ver? Um homem trajado de roupas finas? Os que se vestem com pompa e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Mas que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo, muito mais que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: estou enviando à tua frente o meu mensageiro, que preparará diante de mim o teu caminho. Pois eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há outro maior que João. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E todo o povo que ouviu, até mesmo publicanos, reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o plano de Deus para si mesmos, pois não foram batizados por João. A que, pois, compararei os homens dessa geração? A que são semelhantes? São semelhantes a crianças que, sentadas nas praças, gritam umas às outras. Tocamos flauta para vós e não dançastes. Cantamos lamentações e não chorastes. Porque João Batista veio, não comendo pão e nem bebendo vinho, e dizeis: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis: é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por todos os seus filhos. Até aí. Irmãos, lembrando aqui, no contexto, nós falamos na semana passada que mesmo grandes homens de Deus, como João Batista, eles podem passar por momentos de crise na sua fé. E João, quando estava preso, ele envia mensageiros a Jesus para perguntar se ele era o Messias ou ele deveria aguardar outro. E Jesus, então, ele cura muitas pessoas, ele devolve vista aos cegos, ele faz coisas miraculosas e os mensageiros de João são enviados de volta. Ou seja, João, a partir daquele momento, ele poderia morrer em paz, porque a sua missão de abrir o caminho, de mensageiro, de precursor, estava completa. Mas então, quando esses mensageiros se vão, Jesus ele começa a falar sobre João Batista. Ele começa a descrever o homem de Deus. Ele começa a falar sobre quem era este que estava agora em cadeias. Este, irmãos, era aquele que era também o cumprimento da profecia. Aquele que iria à frente, o mensageiro, para preparar a estrada, para pavimentar o caminho que levaria a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Agora, o curioso
é que algo que sempre teve em tona naquele período, ou havia uma certa curiosidade dos gregos, dos romanos, dos filósofos, dos judeus, dos fariseus, dos doutores da lei, era o que é a verdade. Isso é tão interessante que o próprio Pilatos, ele chega a perguntar para Jesus o que é a verdade. O que é a verdade? É claro que sabemos que Pilatos, ele não estava preocupado realmente com aquilo que era verdadeiro. Ele estava preocupado com o seu poder, com o seu status. Ele estava preocupado com o seu reinado. Então ele não dá ouvidos a Jesus. Ele não quer ouvir o que é a verdade. Mas havia muitas pessoas que rodeavam João e que iam até ele, que estavam sim interessados em saber o que é a verdade. A verdade. O ser humano, irmãos, ele não é assim tão diferente de Pilatos. Acontece que muitas vezes ele não quer ouvir a verdade. Porque a verdade, por vezes, é dura. Ela é difícil de se tragar. Um conceito interessante de loucura é justamente a negação da realidade. A negação da verdade. A negação daquilo que é verdadeiro. Então, em detrimento disso, dessa negação da realidade, aquele que é tido por louco, ele cria a sua própria realidade e nela vive. Mas, como a Escritura vai dizer, isso é loucura. Nós, irmãos, precisamos da verdade. Nós ansiamos pela verdade. A dúvida é uma tortura. Não saber se o que nós estamos crendo é de fato aquilo que vale a pena pela qual nós morreremos ou viveremos. E era isso que estava em questão aqui, irmãos. E Jesus ele vai dar testemunho de João Batista dizendo que na boca deste homem, diferente de filósofos, diferente dos doutores da lei, ele carregava em seus lábios a verdade e a verdade de Deus. E que aqueles que o ouviam, eles eram batizados para arrependimento de pecado, mas havia pessoas que não quiseram lhe dar ouvidos. E estes mesmos que não quiseram dar ouvidos a João foram os que perseguiram, conspiraram e mataram Jesus. É claro que tudo isso debaixo da condução de Deus, da soberania de Deus guiando a história, mas Deus não tira deles a responsabilidade de não dar ouvido àquilo que era genuíno. A verdade é que, na verdade, quando nós conhecemos aquilo que é verdadeiro, ou aquele que é o verdadeiro, nós somos libertos. E não é isso que diz João 8,32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas, assim como na época de João, hoje nós também temos muitas vozes ecoando. Por exemplo, igreja. Nós temos muitas igrejas. Doutrina, você tem muitas doutrinas. Enfim, ideologias, ideias. Elas são ventiladas à torta e à direita. Você já percebeu que de tantas ideias que são ventiladas, a verdade já se tornou um negócio meio abstrato, relativo, onde cada um pode ter a sua verdade? Isso nos deixa confuso. E seria pouco se a ausência daquilo que é concreto, daquilo que é verdade, só nos deixasse confusos. A verdade é que a mentira ou o engano não é sem efeito. A Bíblia vai dizer lá em Oséias 4,6 que o povo estava perecendo, estava sendo destruído porque lhes faltava o quê? Conhecimento. E conhecimento do quê? Da verdade. Porque nós vivemos a era da tecnologia. Nós vivemos a era da informação. Eu, às vezes, estou lendo alguma coisa aleatória, né? Eu tenho um aplicativo de livros, a Pilgrim, que é muito bom e você não apenas tem livros para se ler, você tem e-books para se ouvir. Então, não tem uma centena de, talvez, milhares lá. E
Constantemente eu estou ouvindo alguma coisa lá e eu fico imaginando, puxa, que facilidade. 7, 8 horas, 4 horas você ali ouviu um livro inteiro, teve acesso a uma informação, sabe, algo que alguém talvez demorou anos para construir, você em 7 horas ouviu, absorveu boa parte do conteúdo. Mas é isso. Hoje você tem muita informação, mas você tem pouco conhecimento da verdade. Você conversa com os cristãos e eles não às vezes têm uma ideia genuína do que é a base do evangelho ou aquilo que é a sua fé. O que eu quero dizer é que eles não sabem da razão da esperança que há neles, como Pedro disse que nós devemos fazer. Então, é meio que uma salada de fruta na cabeça de muita gente. É por isso que eu sempre falo. Temos que ler o quê? A Escritura. Nós não podemos nos contentar apenas em vir à igreja, ouvir uma pregação e nos dar por satisfeito. A Escritura, irmãos, é o parâmetro daquilo que é verdade e daquilo que não é verdade. E aquilo que é verdade deve ser aceito e praticado, mas aquilo que não é verdade deve ser veemente rejeitado, com todo o nosso ser. Agora, Jesus lhe deu a pista. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quando ele quis dizer que os fariseus eles estavam longe da verdade, ele vai dizer que eles erravam não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, o verbo que se fez carne. Porque, de fato, Jesus é a fonte de todo saber. Como nós declaramos aqui em canção, ele é o alfa e o ômega. Nós, assim como Paulo, nós conhecemos em parte. À medida que eu vou ficando mais velho, e vou estudando e tudo mais, e agora eu estou nessa pegada de aprimorar alguns estudos, alguns conhecimentos. Rapaz, eu às vezes fico em crise, porque realmente é impossível você conhecer plenamente. Nós só conhecemos em parte tudo. É curioso como uma coisa puxa outra e, de fato, nós nunca vamos ter por nós mesmos um quebra-cabeça completo. Mas não é assim sobre Jesus Cristo, porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e é o fim. Ele conhece o todo. Então, veja, se eu dependesse apenas da minha experiência, da constatação da realidade, eu estaria perdido. E por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para a história, nós temos um grupo de pessoas que tentaram chegar à verdade por si mesmos. São esses conhecidos como os filósofos. O que era um filósofo? Nada mais era do que alguém que ficava meditando e refletindo sobre a realidade, tentando alcançar a tal verdade. O problema é que para nós, seres limitados, a verdade está, ou a realidade está fragmentada. A gente não tem conhecimento do início e do fim, até porque nossa vida é limitada. E sabe o que isso gerava nos filósofos? Uma grande angústia. Uma grande angústia. Platão, ele chegou a escrever um mito que é muito conhecido, chamado o mito da caverna, onde, nesse mito, ele vai dizer que todos nós nascemos acorrentados e nós enxergamos apenas uma sombra, ou seja, para Platão, a única saída da existência medíocre seria através do próprio conhecimento. Mas você tem um problema aqui, porque, como eu disse, o nosso conhecimento ele é fragmentado, a gente não enxerga o todo. Mas olha o que a Escritura afirma acerca de Jesus Cristo, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja que a Escritura não está dizendo que ele é uma das verdades, mas ele é a plenitude da verdade. Ele é a verdade completa, ou seja, quando nós nos apoiamos em Jesus Cristo, nós podemos então também conhecer o que é a verdade. Não só sobre a salvação, sobre a nossa existência, mas sobre o céu, sobre a terra, sobre todo o universo. Porque ele é a verdade, ele é Deus. E sendo Deus, ele pode nos transmitir essa verdade. Você tem alguns teóricos da educação que eles vão dizer que o conhecimento ele é construído. É o que se chama de construtivismo, que é o que está em voga na maioria das escolas, onde o professor ele é um quê? Um facilitador. Então, o professor ele facilita para que a criança ela construa conhecimento. Só que, biblicamente, o conhecimento ainda é construído. O conhecimento da verdade é revelado.
De maneira que se alguém não nos revelar, nós morreremos na ignorância. Então, diante disso, de que Cristo é a verdade, sobre toda a realidade, nós precisamos responder duas questões. A primeira, se nós realmente queremos essa verdade, e verdade com V maiúsculo aqui, e se nós aceitaremos esta verdade, ainda que isso nos traga desconforto. A verdade, por vezes, irmãos, é desconfortável. Desconfortável. E é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Do verso 24 ao 26, é isso que ele está confrontando. Peraí, o que vocês saíram para ver no deserto? O que vocês foram ver lá? Um homem bem vestido? Bem trajado? Não, porque esses estão nos palácios, esses são os reis. São os doutores da lei que estão no templo, sentados na cadeira de Moisés. Então, o que vocês foram ver? Vocês foram ver um profeta? Sim, ele é um profeta. Eu vou dizer, ele é muito mais que um profeta. Ele é um mensageiro. Ele é o mensageiro de Deus. Ele é aquele a qual Isaías, ele é aquele a qual Malaquias, 400 anos atrás, profetizou que viria preparar o caminho. E, portanto, em João Batista vocês encontraram aquele que é a verdade, Jesus Cristo. Ele anunciou acerca da verdade. Então, se vocês saíram da casa de vocês saíram por um motivo. E qual é esse motivo? Ouvir a voz de Deus. Agora, a grande questão, irmãos, é que isso também se aplica a nós. Por que vocês saíram de suas casas? Foi para ver um homem bem vestido? Foi para ouvir belas palavras? Para quê? Em busca do quê? Nessa noite fria de outono, com vento cortante. Ora, nós saímos de nossa casa motivados, ou deveria ser essa motivação, em conhecer aquilo que é a verdade. Porque é essa verdade que vai nortear todos os campos da nossa vida. Ou seja, como você lida com a sua família, como você lida com o seu trabalho, como você lida com a sua própria fé. Meus irmãos, é a verdade que vai ser a sua coluna, que vai ser o seu alicerce nos dias tempestuosos. O que sustentou, por exemplo, os apóstolos morrendo cabalmente, uma firme convicção que Jesus era a verdade. Isso não está longe de nós, irmãos. Estava vendo aí, né, na China, Coreia do Norte, cristãos morrendo, na África, cristãos sendo perseguidos e mortos. Eu não acho que nós estamos tão longe de começar a receber uma tratativa um tanto hostil da parte dos governantes. E porque já tem sido transitado aí leis que nos impedem, por exemplo, de falar sobre o que a Bíblia diz sobre política. Ou seja, aquilo que eles entendem como pauta político-ideológica, nós não podemos falar. Então, o que acontecerá quando eles traçarem e aprovarem uma lei onde a gente não pode, por exemplo, aqui, dizer que o homossexualismo é pecado, que aborto é pecado, que todas as demais religiões são falsas, eles servem a demônios? O que vai acontecer? Quando a gente condenar aqui a fé muçulmana, o que vai acontecer, irmãos? Eu digo a vocês, já aconteceu. Onde nossos pastores foi condenado, ok? Regime aberto. Tinha que estar, acho que 8h30 em casa. E 14 mil de multa por falar sobre o quê? Disciplina de filhos. Então, o que nós estamos falando não está distante. O que está, então, em jogo é a verdade. E aonde nós estamos dispostos a ir? Por essa verdade. Se estamos dispostos a ir às últimas consequências, você pode pensar, poxa, mas isso é só para pastor. Não, 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 não. É para você que trabalha. É para você que às vezes tem o seu filho na escola. É para você que leva o seu filho no hospital. É para nós. Então, eu estava vendo um vídeo onde levaram crianças para uma excursão em uma mesquita.
E nessa mesquita ali, todos se prostravam ali para Maomé, para o Deus deles ali, Alá. Só um garotinho ficou de pé. Corajoso. Corajoso. Porque isso em nossos dias significa o quê? Represália, perseguição. Obviamente o vídeo termina ali do garotinho de pé e o responsável lá pela mesquita olhando para ele. Nós sabemos o que aconteceu depois disso. Mas quanto tempo para isso não chegar nas escolas? Quanto tempo? A ideologia já está lá. As pautas LGBTQ+, já está lá. E os nossos filhos, eles têm que se prostrar. Os gays, os travestis, eles já estão lá. É uma realidade. Então, João, irmãos, ele não era um caniço agitado pelo vento. Ele era um carvalho. Ele era um cedro. Ele era uma árvore inabalável. Ele não era um caniço agitado pelos ventos de doutrina. Ele tinha solidez naquilo que ele cria. Ele não era pragmático, maleável com o evangelho. E nós vivemos hoje um evangelho, irmãos, misturado. Um evangelho doce, miscigenado. O evangelho é claro, irmãos, que ele é uma boa notícia. Sim. O problema é que antes da boa notícia tem a má notícia. E sem conhecer a má notícia, a boa notícia não faz sentido. Mas hoje tem sido discursado um evangelho que não tem sido pregado na íntegra. Então, você tem igrejas que ao invés de pregar o evangelho, por exemplo, eles vão para a beira da estrada fazer massagem, dar banana, maçã, água, para pessoas que estão indo adorar a Aparecida. E aí, quando questionados, você diz, poxa, mas você faz massagem, não teria que você pregar, olha, o que você está fazendo não é correto diante das Escrituras, arrependa-se, volte-se para Jesus e vá para a casa de vocês, isso não seria o correto? Eles dizem, não, mas nós preferimos o caminho do amor, aqui nós não julgamos. Ora, mas olha o que diz Provérbios 27:6. Fiéis são as feridas feitas por quem ama. Porém, mentirosos vejo que odeia. São enganosos. Foi com um beijo de Judas que Jesus foi traído. Mas o impetuoso Pedro estava ali. Então, veja que hoje há um relativismo da verdade. Não há mais um estranhamento. Eu vou aqui usar uma palavra forte. Até uma certa ira ou ódio pela mentira. Não, nós conseguimos suportar a mentira. Nós não odiamos e nós não vemos a mentira como Deus vê. A falsa doutrina que tem destruído, que tem conduzido pessoas a não apenas um erro teológico, mas uma conduta que os torna inimigos de Deus. Agora, o que atraiu aqueles homens? Não eram as vestes de João Batista, não era a sua dieta e não era a sua pregação maleável, mas a verdade. Irmãos, o que tem que nos atrair? Ora, nada além disso do que a verdade. É isso que precisamos ter convicção em nosso coração. Nós somos atraídos por aquilo que é verdade e somos repelidos por aquilo que é mentira. E pronto, acabou. É claro que dizer isso em um mundo politicamente correto, às vezes, é complicado. Porque a verdade hoje, ela é completamente relativizada. Cada um tem a sua verdade. Então veja, João Batista, ele falava da parte de Deus. Ele não queria ouvir o que os homens tinham a dizer. Ele não queria ouvir os filósofos da sua época. Ele não queria ouvir os doutores da lei, os fariseus. Inclusive, ele foi criado no deserto, longe de toda essa corja. Ele estava interessado em saber o que era a vontade de Deus e comunicar essa verdade. E não é à toa que ele teve aí um fim
trágico. O fim trágico. Martin Luther King ele disse uma frase que é interessante. O que me assusta não é o barulho, o som dos maus, mas o silêncio dos bons. Ou seja, é quando nós paramos de proclamar a verdade. Ou quando nós passamos a ficar em silêncio. Isso é um problema. Isso é um problema. O homem, irmãos, ele é mau. E por isso ele precisa de freios. Eu sei que você vai ter Jean-Jacques Rousseau dizendo que o homem nasce bom, mas a sociedade, o meio, que o corrompe. E quem corrompeu o meio? E quem corrompeu a sociedade? Ora, a sociedade é corrompida porque o homem é mau, irmãos. Nós somos maus. Isso é algo importante, porque se você não duvida do seu coração, você vai duvidar de Deus. Se você não duvida da sua maldade, você vai duvidar da bondade de Deus. Não hoje, quando tudo está bem, mas principalmente quando as coisas não estiverem indo bem. Se isso não estiver bem sentado no seu coração, você irá pestanejar, irá fraquejar. Então, é necessário que seja dado aos homens o conhecimento de que nós temos sim um Deus de braços abertos para recebê-los, mas que antes é necessário, como foi dito aqui no começo do culto, arrependimento, transformação, mudança. É necessário que nós nos voltemos a Deus para que também Ele se volte para nós. Por isso, irmãos, nós precisamos fugir dos homens deste mundo. Sabe, às vezes eu fico pensando que sem perceber, nós vamos adotando o estilo de vida da nossa presente era. E a gente acaba, em alguns aspectos da nossa vida, sendo moldados, não pelo que diz a Escritura, mas pelo que está sendo ditado pelos profetas dessa geração. De maneira que nós perdemos a perspectiva daquilo que é a vontade de Deus, porque perdemos a Bíblia como referência. E se perdemos a Escritura como bússola, qualquer verdade serve, qualquer verdade cabe, qualquer uma. Qualquer uma. Em que aspectos eu digo isso, né? Você tem, por exemplo, a revolução sexual. Aqui, acho que poucos nasceram ali na década de 60, 70, né? Tem poucos aqui. E a revolução sexual, por exemplo, aconteceu ali na década de 60, 70, onde os casamentos eles passaram a ser vistos como uma espécie de conservadorismo, fundamentalismo, como uma espécie de patriarcado a qual deveria se extinguir. Então as pessoas abandonaram o matrimônio para uma vida sexualmente ativa. Qual foi o resultado disso? Estamos colhendo. Aborto, DST, filhos sem pais, sem mães. Ou seja, uma geração toda detonada. Casamentos frágeis e por aí vai. Ora, eles diziam que o paraíso desceria na terra com a ausência da moralidade sexual ou com a ausência da fé cristã. Mas o que nós vimos não foi isso. Foi uma enxurrada de assassinato de bebês, de famílias desestruturadas, de mulheres acusadas e por aí vai. Toda uma geração perdida, a qual nós somos frutos. O que mais nós podemos dizer que demos ouvidos aos profetas dessa geração? Porque isso entrou para a igreja. Veja, por exemplo, o modelo de relacionamento na igreja atual. É totalmente ímpio, pagão. Mas na cabeça deles isso sempre foi normal. Eles leem a Bíblia e eles acham que isso é normal. Veja que curioso. Homens que passaram a se preocupar unicamente com o sucesso. E o sucesso, via de regra, financeiro.
Ou seja, a ideia de vocação, que era algo transcendente, isso não se fala mais. Hoje, a ideia é, olha, eu não estou nem para vocação, eu quero exercer aquilo que me dê mais dinheiro, ponto, acabou. Então não se preocupa mais com aquela questão de o que chamavam de mission day, ou seja, a missão que Deus nos deu. Então você tem vários jovens que têm realmente uma confusão na sua própria mente sobre para aquilo que nasceu, o propósito da sua existência, porque a ideia de vocação, mission day, foi extirpada. Hoje, os nossos próprios pais, eu me lembro, olhe, estude para que você seja alguém na vida. Nós crescemos ouvindo isso. E nós fizemos isso muito bem. E o que na perspectiva de nossos pais era ser alguém na vida? Alguém financeiramente abastado. Né? Nós vivemos dias onde os homens eles são hedonistas. Eles são escravos do prazer. Ah, esse pequeno objeto aqui. Veja como isso te escraviza por horas. Você abre um Instagram, você começa a ver um Reels, e aquilo faz com que a sua dopamina exploda, e você está ali, fica horas. Aí você vai pegar um livro para ler e não consegue se concentrar 15 minutos, 20 minutos, é enfadonho. Ou seja, é o vício no prazer. É o vício no prazer. É o vício naquilo que nos é fácil. Por isso, irmãos, hoje você tem pastores também se moldando a isso. Então, hoje você tem alguns tipos de pastores, vou citar dois aqui, né? Os pastores Forrest Gump, quem já assistiu o filme Forrest Gump? Forrest Gump e o contador de histórias. Então, o pastor ele não vem mais daqui. Se você não assistiu Forrest Gump, assista, é um filmaço. Um dos melhores. É muito bom. Mas é interessante que ele senta ali no banquinho e ele começa a contar histórias. E aí você tem pastores que não estão mais preocupados com a exposição da Sagrada Escritura e com a sua aplicação, mas em contar histórias. Eles vêm aqui, contam a história de Moisés, contam a história de Davi, contam a história da sua vida, contam a história dos seus filhos, contam a história da vida dos irmãos, e pronto, é o pastor Forrest Gump. E pasme, as pessoas gostam. Por quê? Porque é legal. Convenhamos. É bom. É prazeroso. Então, os pastores eles se moldam a esse tipo de profeta. Você tem também hoje os pastores stand-up, né? Então, você tem Lutero que, lá em 1516, ele pregou 95 teses no castelo de Wittenberg. Ou seja, protestando contra as práticas da indulgência. Mas hoje o pastor ele vai para o púlpito, não com 95 teses bíblicas, mas com 95 piadas. Então, se ele não consegue tirar um sorriso, se ele não consegue fazer um gracejo para descontrair as pessoas que já vivem um dia tão difícil, ele não vai embora feliz. E por aí vai. Você tem o pastor que lê o texto e vai para um outro lugar, para um outro universo, vai para o multiverso da loucura, né? Então o texto é só um pretexto para ele falar o que ele quer. João não era assim. João estava comprometido com a missão que Deus lhe deu, com a sua vocação. Abrir o caminho, pregar a verdade. O profeta era aquele que falava da parte de Deus aos homens. Era isso que ele fazia. Segundo, Jesus é o centro da existência humana. Por que João é o maior dos profetas? Se os outros também anunciavam a vinda, ou até mesmo a vida do Messias, né? É porque João não apenas anunciou a vida do Messias, ele mostrou, ele apontou esse aqui, ó. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu fico imaginando o prazer que deve ter sido, né? João Batista não era apenas um profeta, mas ele é o primo do Messias. Jesus é meu primo. Olha que coisa maravilhosa. Ele realmente, ele recebeu um privilégio que nenhum outro profeta, Isaías, Jeremias, recebeu. Ele foi aquele que anunciou o maior acontecimento da história humana. Deus descer e pisar na terra e andar como um de nós. Isso é maravilhoso.
Ele foi aquele que apontou e falou: este é o Salvador. Ele vai salvar os romanos. Ele vai salvar os judeus. Esse é aquele que vai libertar verdadeiramente. Mas, infelizmente, hoje, falar que Jesus ele deve ser o centro da nossa vida não anima muitas pessoas. Eu vi uma vez um testemunho de uma pessoa numa igreja neopentecostal e era uma fila de pessoas contando a bênção. Então imagina que eu te chame aqui para te contar, para falar, irmão, testemunho, conta a bênção. E o que você pensaria? Uma vez alguém me perguntou, qual foi o maior milagre que aconteceu na sua vida? Eu disse, a salvação. Mas hoje, quando alguém fala assim, qual é o maior milagre, qual é a maior bênção que aconteceu na sua vida? Eles dizem o quê? Ah, Deus me deu um carro. Ah, não, porque eu tinha uma dívida lá no banco e desapareceu. Ah, porque alguém estava enfermo e foi curado. Não, porque eu tinha um caroço aqui no seio e desapareceu. Ah, porque eu tinha um tumor na cabeça e fui curado. Ah, porque eu não tinha casa e agora eu tenho casa. Ah, porque abriu a porta de emprego. Então a concepção de bênção hoje é essa. Mas aí chegou uma senhora e falou: olha, Jesus salvou a minha vida. Ele me transformou, ele me libertou, ele tem feito maravilhas na minha vida nesse sentido. Ela passou: ah, que bênção, irmã, agora conta a bênção. Você entendeu? Jesus, ele ter te salvado, ele ser o centro da sua existência, e isso não é mais bênção. Você sente no máximo admiração por isso. Mas bênção? Bênção são essas coisas que eu acabei de falar. Mas Jesus, João, ele vem anunciar que Jesus, ele é o centro da história humana. Ele é aquele a qual ele não é digno de desatar as sandálias. E por isso, ele batizava aqueles que criam nisso para arrependimento. Era assim que ele agia. E por quê? Irmãos, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Deixa-me te falar aqui. Se amanhã caísse 1 milhão na sua conta, para você usar como você quiser, isso seria bom? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu ficaria muito feliz. Mas se esse montante financeiro ele viesse com a condição de você perder a sua alma, isso seria bom? Não. Nós temos um problema aqui de equivalência. A sua alma vale muito mais do que 1 milhão. Concordamos todos nós nisso. Então, por que, irmãos, nós não nos alegramos com a salvação de nossa alma? Porque nos entristecemos tanto com as restrições financeiras que às vezes nós temos. João, ele vem e ele começa a batizar dizendo, olha, vocês receberão batismo para a remissão de pecados, a alma de vocês será salva. Isso causava alegria. Irmãos, não há nada que se compare a isso. Jesus, ele é tudo que nós precisamos. Não, na verdade, irmão, Jesus é tudo o que nós temos de fato. Não há nada que seja de nós mesmos. A sua família pode ser tirada de você. Os seus bens também. A sua saúde. Os seus membros podem ser arrancados. Tudo. Mas Jesus, ele não pode ser tirado de nós. E isso é motivo de grande alegria. Amém? Esse é o último princípio para a gente encerrar. Mas por que esses homens eles rejeitaram a mensagem? Do verso 28 em diante a gente vai ter resposta. Porque o seu coração estava
endurecido. Endurecido. Eles ficavam dizendo, nós somos filhos de Abraão. Nós somos salvos. Nós não precisamos desse batismo aí que você está oferecendo não, João. E nem também deste Messias. Porque nós somos filhos do patriarca Abraão. Mas João vem falar, não, vocês não são filhos de Deus, coisa alguma. Vocês são filhos do diabo, ele é o vosso pai. Porque vocês praticam as mesmas coisas que ele. Onde está o arrependimento? Não há. Irmãos, o mesmo se aplica hoje. Não, porque eu nasci no berço cristão. Ah, porque eu canto, porque eu toco, porque eu prego. Ah, porque eu já li a Bíblia trocentas vezes. E daí? E daí? Se Cristo não de fato nasceu no seu coração, você está perdido. Os publicanos, irmãos, e as prostitutas, a Bíblia vai dizer que eles aceitaram a mensagem de João e a mensagem de Jesus. Mas os fariseus, eles não aceitaram, eles não se submeteram à ordem de Jesus. E hoje? Hoje é a mesma coisa. E por quê? Porque não há quem convença o coração endurecido. Não há. Quando eu era mais jovem do que eu sou hoje, eu sempre, assim, irmãos, pensei que de algum modo eu deveria ser bem aplicado aos estudos, porque compreender bem e ter autoridade naquilo que eu prego e creio faria com que as pessoas elas tivessem mais confiança e fossem convencidas por aquilo. Mas eu percebo, irmãos, que não é assim. Você pode ter a palavra da verdade em sua boca, mas se Deus não quebrantar corações, é inútil. Se o Espírito Santo não vier e abrir e colocar aquela semente ali, você pode ser alguém extremamente instruído. Você não receberá ouvidos. Ponto. Portanto, irmãos, o quebrantamento no coração, ele é uma obra do Espírito Santo. E é justamente isso que Jesus está dizendo. Olha, veja João. E João, ele não comia nem bebia. Aí o que vocês falaram dele? Tem demônio. Esse é um endemoniado. Que não come, tá magro aí, ó. Olha essa veste, pele de camelo. Que coisa ridícula. Olha essa mensagem, o cara é rude. Aí veio Jesus. Comia, bebia, ia em casamento, conversava com um publicano, pecador, prostituta. Aí fala, não, esse aí, esse é um glutão beberrão. Isso aí é amigo de pecador. Para o coração endurecido, irmãos, nada lhe será suficiente. Nada. A prova disso, o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele andou no meio de 12, entre esses 12 tinha Judas, mas fora isso, fora os seus discípulos, muitos o rejeitaram ali, os próprios fariseus. Deus encarnado. Então veja, o que deve estar em voga então, o que deve pautar a nossa vida, irmãos, principalmente acerca daquilo que nós estamos fazendo aqui na igreja e como igreja. É se nós temos nos apoiado naquilo que é verdade. E se é verdade, irmãos, às vezes ela vai ser um pouco amarga, difícil de engolir, às vezes vai ser dura de aceitar, às vezes vai ser difícil de submeter. Mas se é verdade, a verdade de Cristo, meus irmãos, vale a pena ser fiel. Porque é essa verdade que vai libertar a minha alma e a sua alma. É disso que se trata esse texto, irmãos. É isso que Jesus está dizendo. Que quando nós
estamos preocupados em conhecê-lo ou em buscar a verdade, nós a conhecemos, porque ele se revela a nós. E à medida que ele se revela a nós, a nossa vida vai sendo transformada de glória em glória. Eu quero isso para a minha vida. Quantos mais querem isso para as suas vidas? Vamos colocar de pé então?